Bem-vindos a mais um PodCap, o podcast da CapTable, a maior plataforma de investimento em startups do Brasil. Hoje temos a honra aqui de receber o Eduardo Zilberberg, da BZCP. Ele vai fazer a introdução dele, mas aqui vamos falar muito sobre as dinâmicas econômicas, negociais, de uma negociação entre startups, investidores e outros players envolvidos, mas trazendo muito mais o enfoque, né, para o lado empreendedor, para o lado negocial, do que o juridiquês que já tivemos em outros episódios por aqui. Então, seja bem-vindo, Eduardo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Bom, eu sou Eduardo Zilberberg, do Bronstein Zilberberg. Eu sou o head da área de Venture Capital e eu estou há 12 anos ajudando empreendedores e investidores a construir uma governança saudável e levar o sonho do seed ao exit. Então, é um prazer estar aqui e compartilhar um pouco das experiências e das lições que eu aprendi aí ao longo de 12 anos de foco em tecnologia e startups e venture capital. Boa, muito bom. Então já vamos puxar o assunto por aí, né? São 12 anos e muitos deals aí que já passaram aí pelas mãos do Eduardo. O que tu tem a nos dizer desse momento de mercado que estamos vivendo hoje? Legal, eu acho muito legal trazer perspectiva, né, lá de trás, quando o ecossistema das startups brasileiras estava começando. E hoje, quem vivenciou 2020 e 2021 sabe que foi uma euforia, né? Valuations nas alturas, rodada atrás de rodada. E aí, obviamente, houve uma correção em 2022, ano passado, muito forte, né? Principalmente no setor de tecnologia, com a queda vertiginosa aí dos preços das ações de das empresas de tecnologia que estão listadas tanto na bolsa aqui quanto na Nasdaq e New York Stock Exchange nos Estados Unidos, né? E nesse contexto, muitos empreendedores podem ficar desanimados, né, com a impressão de que, poxa, acabou o sonho. E eu acho muito importante enfatizar que isso é longe de ser verdade. O ecossistema de startups, de venture capital, está muito rico hoje em dia. Muito rico hoje em dia. Você vê não só os fundos clássicos que estavam investindo aqui desde 2012, mas quase todas as grandes corporações, grandes empresas, hoje têm uma iniciativa de investimento em tecnologia e venture capital. É muito impressionante. E você tem family offices, investidores qualificados, que antes não tinham tanta coragem de botar o pé na água e ficavam meio à margem, assim, uma coisa muito pontual. Hoje você tem várias aceleradoras, vários family offices que estão ativamente investindo cheques relevantes em startups, e sem falar nas grandes empresas, que acabaram complementando de forma muito eficiente o gap que surgiu ano passado, quando os fundos de VC deram uma recuada. Então, essa perspectiva, quando você estava lá em 2012, assim, levantar uma série A era um sufoco e uma comemoração imensa. Levantei 2 milhões de dólares. Quer dizer, era outra realidade. Hoje obviamente que houve uma correção importante, principalmente no ritmo e na forma de avaliar startups, né, a rentabilidade, o path to profitability, né, que se fala muito. Mas o ecossistema está muito rico. Você tem empreendedores muito bons, muito bons. Você já tem muitos dos chamados empreendedores de segunda, terceira ou até quarta viagem, que é tão importante, né? Porque é aquela coisa do empreendedor ter falhado, ter tentado, ter falhado, e agora ele vai renascer muito mais forte, né? E isso é um tabu há anos, foi um tabu no Brasil, a empresa falir. Até hoje, a gente vê empresas que faliram ano passado, e foi muito
colocado como uma aquisição, porque existia ainda o tabu de falar, olha, eu falhei. Então, até hoje existe esse tabu, mas com certeza está muito melhor. Acho que um aprendizado foi muito grande, tá, nesse período. E um recado que é importante passar para os empreendedores, estatisticamente, a maioria das empresas que passa por um down round depois consegue fazer, que é uma rodada, né, com um valuation inferior da anterior, depois consegue fazer uma rodada com um valuation superior até ao valuation anterior ao down round. Então, muita gente acha que o down round, assume que o down round é o começo do fim. E isso, muitas vezes, não é verdade. A empresa tem que encarar isso como, eventualmente, um alerta de que ela precisa fazer um pequeno ou um grande ajuste, mas que isso está longe de significar que o empreendedor não vai conseguir alcançar o sonho dele. E ele vai conseguir corrigir a rota e chegar onde ele quer chegar se ele acreditar no sonho. E então, isso é muito importante ter em mente num momento de mercado como esse. Agora, é muito interessante, porque num espaço de 2 anos, você foi do chão ao céu, quer dizer, ou na verdade, do céu ao chão, né? Melhor dizendo, assim, você teve valuations nas alturas em 2021 e em uma questão de meses mudou tudo. Então, eu tinha clientes que estavam negociando uma captação com valuation gigantesco. Teve cliente que logo antes do mercado virar, fechou o deal e botou para dentro, e teve cliente que, por uma questão de dias, não fechou e mudou tudo e não conseguiu fechar a captação, porque a percepção mudou de maneira muito rápida. E não tenha dúvida que a internet, né, junto com a globalização, é que causou isso. Se você pega o caso do Silicon Valley Bank, que aconteceu, nunca houve um bank run, que a gente chama, né, uma corrida ao banco, com tanta velocidade, e quer dizer, uma questão de dias ele quebrou, né, desde que a notícia saiu. Porque a comunidade, primeiro, por conta de internet, você pode fazer transações online, obviamente, e por conta da comunidade, ele tinha um foco, né, na comunidade de startups, no venture capital, e está todo mundo conectado. Então, imediatamente, criou-se um consenso, não é para tirar o dinheiro, e em questão de dias o negócio quebrou. Então, foi um grande aprendizado, no sentido de como as coisas acontecem rápidas e como que a coisa pode mudar de figura de um dia para outro. O dinamismo é impressionante, né? E também foi um grande alerta sobre os eventuais excessos e os cuidados que a gente tem que ter e pensar num business que seja sustentável no longo prazo. Então, eu acho que foi bom ter esses sinais. Esses sinais têm um lado bom, a correção tem um lado bom, né? E aí você corrige a rota para ter uma coisa muito mais escalável e sustentável. Então, foi muito bacana ter visto a evolução do ecossistema e as correções ao longo do caminho, né? Mas a gente hoje, o potencial, eu vejo, é incrível. Assim, acho que os empreendedores têm muito para se empolgar aí com o que vem pela frente. Boa. E até nesse sentido, algumas semanas, né, alguns episódios anteriores, a gente conversou com o Mário, hoje na Domo, mas lá no Buscapé, desde 98, né, passou por vários e vários ciclos, né, e ele hoje, digamos, talvez fosse a pessoa mais tranquila que estava aqui em Porto Alegre durante o South Summit, porque já passou por muitas fases, né, e tem essa resiliência, essa maturidade, que eu acho que muitos, né, tu já está há 12 anos nesse mercado, mas muitos empreendedores e até investidores que acabaram entrando nessa onda de 2020, 2021, agora estão adquirindo uma resiliência, né, então acho que é importante a existência desses ciclos para trazer maturidade para o setor como um todo também, né, e nesse momento, acho que vemos algumas pessoas trazendo que é bom para um lado ou é bom para o outro. Como que tu vê isso? Assim, os impactos eles são iguais entre todos os atores desse ecossistema ou alguém se beneficia desse momento de mercado? Bom, primeiro eu queria fazer um comentário sobre o Mário e o Buscapé. Os fundadores do Buscapé, né, o Mário, o Borges, o Romero, eles fizeram um negócio incrível, incrível, porque naquela época mal tinha começado a internet, né? E se você olha o período que eles começaram lá em
de 98 até uma venda em 2009, ou seja, você está falando de um período de 11 anos. É muito tempo, é muito tempo. Ou outro exemplo, o Cássio, que fundou a Zenvia, que começou lá atrás e fez o IPO em 2021, então você estava falando de 18 anos. Então, a rota, o caminho é longo, né? Essa é a regra. Ser empreendedor no Brasil é um grande desafio. Eu acho que traz grandes frutos. Eu acho que só que não é para todo mundo, tem que ter estômago. Então, eu acho que muita gente entrou nesse mercado em 2020 achando que era a festa da uva, entendeu? Então, vamos lá, eu monto aqui uma empresa, daqui a 2 anos eu faço um IPO e eu estou milionário. E quando viu que não era bem assim, muita gente se desestimulou. Mas aqueles empreendedores resilientes, que acreditam no sonho e que entendem que esse é um negócio de longo prazo, que tem que trabalhar duro e que there is no free lunch, né? Não tem almoço grátis, tem que trabalhar duro, são os que vão ser recompensados no final. E a gente tem exemplos como o Cássio da Zenvia e o Mário aí, os fundadores dos Capé, que são exemplos a serem seguidos, assim, de verdade. E agora, abordando seu comentário sobre quem esse momento beneficia. É interessante porque você vê aí o que a gente chama de um dualismo pendular, ou seja, você tem um pêndulo que, ora, beneficia o empreendedor, ora o leverage, né, o poder de barganha está mais para o empreendedor, ora para os investidores, né? Então, e foi muito interessante ver isso numa perspectiva de 2 anos, né? Então, se você olha aí uma vantagem aí de estar nesse setor e acompanhar os termos que são negociados nas rodadas em tempo real, né? Então, a mudança dos termos de 2021 para 2022 deu para se sentir, assim, foi muito palpável, principalmente os valuations, tá? Mas em alguma medida os termos também foram ficando mais apertados e mais agressivos. E aí você teve, nessa mudança de rota, você teve os investidores que abordaram isso de uma maneira saudável e escalável, e falaram, não, vamos ajustar aqui o valuation, mas eu vou deixar os termos mais ou menos como eu sempre fiz nos últimos 10 anos. Você teve os investidores que falaram, não, vou me aproveitar aqui, eu peço pedir sempre uma vez de valor investido como garantia, agora eu vou pedir 10, porque eu estou podendo, quer dizer, e isso eu acho um perigo, porque a história mostra que os fundos que deram certo são fundos que entendem que a relação com o empreendedor é uma relação de longo prazo e precisa ser uma relação saudável, né? E a reputação do fundo é muito importante. E os fundos que investem nos fundos, eles entrevistam os empreendedores para saber, olha, quem que apoia os empreendedores. Então, no final das contas, é um casamento, né? Quando um fundo vai investir numa startup, é um casamento. E o casamento bom, frutífero, é aquele em que não tem um que está querendo levar vantagem. Ele entende que tudo que ele fizer de bom para o outro vai voltar para ele. Tá? É uma coisa um pouco piegas, assim, o que eu estou falando, mas é um pouco verdade, tá? E principalmente nesse momento. Então assim, quando estava uma euforia, também tinha empreendedores que abusavam e não reportavam para o investidor. O investidor pediu um negócio, não, porque o outro não está pedindo, então não vou nem prestar atenção no que está pedindo. Quer dizer, também não é assim. Então, você tem que pensar que é um caminho de longo prazo, é um casamento, não é um one night stand, né, como a gente costuma dizer, e por isso é muito importante ter integridade, tratar o empreendedor, sabe, de fato, imaginando que você vai estar conversando com ele pelos próximos 15 anos, e da mesma forma o empreendedor tratar o investidor da mesma forma, respeitando as preocupações de cada um. Então, eu estou trazendo essa perspectiva porque acho que ficou muito patente que as coisas mudam muito rápido e uma hora beneficia um, beneficia outro, mas se você focar em criar uma relação saudável e justa e equilibrada,
não importa a quem vai estar beneficiando, você consegue construir relações incríveis e investimentos aí que vão retornar ao fundo muitas vezes, né? Boa. Como diz aí um certo ditado, né? A hora de arrumar o telhado é a hora do dia de sol, né? E não a hora que a tormenta chegou, que o vendaval chegou. Então, é melhor a gente já estar olhando para todos esses possíveis problemas futuros, né? E estar preparado disso no momento do deal e não se deixar levar por um momento de mercado, porque provavelmente o fundador, o empreendedor, está fazendo aquilo por uma perenidade, ou pelo menos pelo máximo período que ele conseguir levar aquele negócio. E o investidor também, muito provavelmente, é um fundo ali que tem um período de investimento e depois um período de desinvestimento que deve levar em torno de 10 anos, né? Então, fazer negócios ao som do curto prazo não parece ser uma melhor maneira. E no teu conhecimento aí de toda essa experiência, de todo esse tempo atuando nesse mercado, mas também todos os deals e fases aí que tu passou, começando pela estrutura do investimento, como que tu acha que quem está olhando para uma perenidade, para um longo prazo, deveria já iniciar ou adequar seus negócios nesses primeiros momentos ou nas primeiras captações? Legal você trazer esse ponto, porque ele é um ponto que pode trazer muita dor de cabeça para os empreendedores, ou, se for bem encaminhado, muito menos dor de cabeça e deixar o empreendedor livre para focar aí no desenvolvimento do negócio mesmo, que é o que importa, né? Então, o primeiro comentário é racionalidade. Se eu estou captando, e muitas vezes o investimento começa com o chamado friends and family, né? Eu vou família, amigos, depois eu vou para o investimento anjo. Eu acho que em tempos interessantes, porque no 2020 e 2021, muita gente pulava essas etapas, pegava direto com fundo, a empresa nem começou, já captava 10 milhões de dólares. Então, isso, obviamente, não está acontecendo tanto nesse momento. E aí eu vejo, em alguns casos, a volta para o investimento anjo, para Friends and Family, porque todo mundo está dizendo, olha, nesse momento de mercado, ainda está muita incerteza, eu vou então captar o mínimo que eu preciso aqui com o investimento anjo e depois, mais à frente, eu faço uma rodada mais parruda. E aí, se eu estou captando 500 mil reais, não faz sentido eu gastar 100 mil reais, né? Uma parcela gigantesca do cheque com estruturação jurídica, né? Então, o advogado tem que estar muito alinhado com o empreendedor no sentido de não complicar a estrutura no momento essencial. Então, assim, pode ser até um sacrilégio que eu estou falando, mas às vezes ele precisa priorizar as coisas e não consegue resolver tudo, arrumar. Às vezes ele vai precisar ir fazendo e arrumando a casa, né, construindo um avião em pleno voo, como a gente costuma dizer. Então, eu acho que nesse primeiro momento, o quanto mais simples for a estrutura, melhor. Então, se ele está captando um cheque de 500 mil reais, o que faz sentido é um mútuo conversível, né? Um empréstimo conversível, que é idealmente um documento simples, onde você combina, esse empréstimo vai ser convertido em X% da empresa lá na frente e pronto. Né, a gente vê, às vezes, contratos super complexos, onde você tem a ambição de juntar 50 investidores anjos para conversar mensalmente sobre os prospects da empresa. Já é difícil juntar duas pessoas hoje em dia, né? Que dirá 50 pessoas. Então, você tem que realmente pensar na escalabilidade daquela governança que você está criando e no melhor uso dos recursos do investimento, pensando que cada centavo que você puder aplicar no negócio e não com burocracias, muito embora algumas burocracias sejam muito importantes, mas tentar racionalizar o máximo possível para aumentar o seu runway para conseguir depois mostrar resultados, mostrar que você tem um MVP lá, o Minimum Viable Product, que você tem alguma atração, às vezes até receita, para aí sim atrair uma rodada relevante, né?
Um outro ponto muito se fala sobre montar estrutura no Brasil ou montar estrutura fora, tá? Esse é um tema espinhoso, é um tema que muita gente, sabe, não aborda de maneira clara, e eu acho legal trazer uma perspectiva mais sóbria, que é o seguinte: o que eu preciso para captar os recursos, tá? Então, tem muito empreendedor que chega para mim e fala: não, eu já vou aqui montar a estrutura offshore. Eu falo assim, cara, quem vai ser o seu investidor? Não sei ainda. Bom, então como é que você já quer definir a estrutura se você nem sabe quem vai investir na empresa, né? Tem investidor que não quer investir direto no Brasil. E tem o contrário, tem investidor que não quer investir na estrutura fora. Então, tem que tomar muito cuidado com essa questão de colocar a carroça na frente dos bois, né? E muito empreendedor pensa, não, eu já vou chegar com tudo pronto, mas eu já tive muitos casos que eu tive que readequar toda a estrutura por conta da cara da rodada, né? Então, não só a discussão de vou estruturar fora, vou estruturar no Brasil, como eu vou estruturar um mútuo conversível ou eu vou estruturar já a gente chama de rodada de equity, que com emissão de ações, com celebração de acordo de acionistas. Se eu estou captando R$ 500 mil, você estruturar acordos de acionistas, fazer uma auditoria robusta, né, custa muito dinheiro. Então, não adianta você fazer tudo isso e depois não ter os recursos para aplicar no negócio. Então, para cada fase, você tem uma estrutura ideal e para cada grupo de investidores, obviamente levando em conta também onde o empreendedor está, e, obviamente, modelos de negócios também, né? É fundamental. Por exemplo, hoje em dia você tem empreendedores brilhantes no Brasil que estão montando negócios que não são necessariamente no Brasil. Pode ser um negócio global, né? Ele quer atingir o mundo todo, o Brasil vai ser só um dos mercados. Então, aí é uma outra estrutura. Ou não, é um business que é focado no Brasil, um business focado no vestibular. Não tem outro lugar que tem um vestibular igual no Brasil, então vai ser muito difícil escalar esse negócio para outros países. Então eu já sei que o negócio vai ser aqui e que eu só preciso decidir onde que eu monto a holding que vai receber os investimentos, se vai ser no Brasil ou se vai ser fora, mas já tendo a perspectiva de que a empresa vai operar aqui ou vai operar fora, né? Então essas conversas são super importantes e não dá para realmente pular essa etapa, né? De ter o business plan, de ter a visibilidade de quem vai ser o grupo de investidores que você vai atrás, o que funciona para eles, o que não funciona e o que funciona para o teu negócio, né? Ou não funciona. Então, essa é a primeira lição, assim, sabe? Precisa olhar para o negócio e ver qual é a estrutura ideal, não assumir que é essa estrutura e pronto, né? E olhando alguns passos mais adiante, pensando no momento da saída, seja uma saída parcial de investidores, seja a saída total da empresa, algum M&A estratégico ou algo assim, também essa estrutura vai influenciar nesse momento? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que a estrutura, ou seja, a estrutura muitas vezes é feita pensando na saída também, tá? Agora, é um exercício de futurologia, né? Então, muitos investidores americanos, né, querem que a empresa monte uma holding fora, mesmo sendo negócio no Brasil. Por quê? Porque existia uma presunção de que eu vou fazer uma oferta pública de ações na Bolsa Americana, e eu, tendo uma estrutura fora, eu já consigo fazer a listagem sem precisar reestruturar a empresa toda. Eu consigo fazer a abertura de capital direto, né? Diferente se eu tiver uma estrutura no Brasil, eu não consigo. E você tem, enfim, casos, né, durante muito tempo, por exemplo, fundos que tinham o BNDES como principal cotista tinham uma restrição realmente de investir em estrutura fora. Agora, essa perspectiva da saída, ela é importante, mas no final das contas você não tem como prever, né?
Então, até você chegar na saída, e aí repetindo o que eu comecei falando, pode levar 10, 15 anos, entendeu? Então, e o que que eu vou precisar de estrutura para escalar o meu negócio até chegar lá? Então, muita gente, por exemplo, critica a estrutura offshore e fala, pô, eu vou montar uma holding fora, caríssima, e depois, quando chegar na hora da saída, muitas vezes o comprador vai querer comprar a empresa operacional e eu vou ter que desfazer a estrutura para ele comprar no Brasil. Sim, verdade, mas eu precisei da estrutura para atrair investidores americanos que não estavam confortáveis em investir no Brasil, para escalar o negócio, para aí sim chegar no momento onde eu posso fazer uma saída bem sucedida e talvez eu precise realmente reestruturar a empresa antes de vender, mas eu vou estar num bom momento, quer dizer, pior é você não conseguir captar e nem conseguir chegar lá para discutir, né? Então, acho que tem que ter essa perspectiva de o que que eu preciso, qual que é a estrutura que vai me permitir captar, quem é o grupo de investidores e o que que funciona para eles, né? Isso inclui não só Brasil e fora, mas também onde fora, né? Então, Cayman, por exemplo, é uma jurisdição super go-to para você captar. Mas você tem investidores europeus que não topam investir em Cayman. E aí a gente monta uma holding nos Estados Unidos ou em UK. Então, eu volto ao ponto do quanto você vai captar, de quem é o seu target, para que a gente possa pensar na melhor estrutura levando em conta esses fatores. Nem sempre vai acertar, mas é fundamental fazer esse exercício aí. E, obviamente, pensando no evento de liquidez e como que isso impacta retorno dos investidores, né? Muito bom. Até trazendo um pouco do começo da conversa ali sobre momento de mercado, um fator bastante relevante que tu já citou, que foi a quebra, né, o momento ali do Silicon Valley Bank, e muitas das startups brasileiras que fizeram essa operação offshore utilizaram os serviços, né, do Silicon Valley Bank em algum momento ali para receber esses valores ou para outras demandas dessa estrutura fora. Tu percebeu algum impacto dentro dessas startups que já estavam lá ou que estavam se preparando para isso? E o que que tu vê como, digamos, novos passos, né? Quem está fazendo isso agora, tem algum banco lá que seja amigo das startups para receber essas startups brasileiras? Olha, esse é um tema interessante, porque por incrível que pareça, as startups é, brasileiras não foram tão impactadas. Por quê? Muitas delas tinham estrutura fora e tinha conta fora. Mas o negócio está aqui. Então, com exceção de um certo número de empresas que queria fazer um hedge e deixar uma parte dos recursos em dólar, a grande maioria trouxe os recursos para o Brasil e os recursos estavam aqui. Então, a conta estava aberta lá para receber investimentos, né? E até por isso que existe dificuldade aí dos brasileiros de abrirem a conta da holding lá, porque o banco lá fala, mas o teu negócio está no Brasil, eu não vou ganhar tanto assim com o teu business. E nesse contexto, o Silicon Valley Bank, ao longo dos últimos 10 anos, foi uma mãe. Quer dizer, se você tentasse abrir uma conta, dependendo do banco que você tentasse, você ia levar 3 meses e eu ia acabar não conseguindo abrir. O Silicon Valley Bank abria em questão de semanas uma conta bancária, porque ele apostava no ecossistema de startups, não só nos Estados Unidos, como fora. Entendeu? Então, foi uma decisão muito difícil da comunidade de tirar o dinheiro, né? Porque, por um lado, você está tirando o apoio a um banco que apoiou as startups nos últimos 10 anos. Por outro lado, o business precisa sobreviver. Então, você como gestor, né, dos recursos, se você for um fundo, ou como CEO de uma startup, responsável, às vezes, por centenas de empregos, não adianta, quer dizer, você é survival mode aqui. Então, mas foi realmente uma pena perder, vamos dizer, o aliado tão grande dessa comunidade. Mas os brasileiros
se deram bem de um certo ponto, porque, de novo, o negócio estava aqui. Para os americanos, para as empresas americanas, se o governo não tivesse intervido, ia ser um show de horror, porque a empresa operava com a conta do Silicon Valley Bank no dia a dia, pagava a folha. Então, aí ia ter uma quebradeira geral de empresas, que foi evitada. E acho que é até por isso que o governo interviu, e o que acabou, por reflexo, salvando aquelas startups brasileiras que, por acaso, estavam no meio da captação e tinham acabado de receber os recursos e não tinha dado tempo de mandar para o Brasil ainda, né? A gente teve alguns casos aqui no escritório que a gente assessorou que aconteceu exatamente isso. Foi o pior final de semana da vida dessas startups, porque bloquearam as contas na sexta e na segunda, no final de semana, domingo à noite, veio o anúncio do governo intervindo, e aí na segunda estava tudo bem, mas não se sabia o que ia acontecer, né? E hoje, eu diria que assim, os empreendedores são muito criativos, já estão surgindo várias soluções de fintechs, né, como Trace Finance, e outras que estão abrindo conta para empreendedores. Agora, o que eu tenho visto mais é um dual track, que basicamente ele fala, não, agora eu preciso ter duas contas, porque eu já vi o que acontece quando dá BO numa conta. Preciso ter outra conta para transferir. Então, os empreendedores estão, de um lado, tentando, né, abrindo conta em fintechs e também buscando, em paralelo, abrir conta nos grandes bancos, que, obviamente, tem uma série de resistências, querem um aporte mínimo aí, e é uma burocracia grande, mas assim, se tem alguém que sabe enfrentar a burocracia com resiliência, é o brasileiro, né? Então, é mais um ajuste de rota do que qualquer outra coisa. Mas foi um dos sinais, né, a questão do Silicon Valley Bank foi um dos grandes marcos aí desse momento de mercado, onde todo mundo falou, poxa, acabou a brincadeira. Por um segundo, todo mundo engoliu seco, respirou fundo, mas eu acho que esse tema aí já está encaminhado, vamos dizer assim. Mas foi realmente impactante aí no momento. E nós, brasileiros, felizmente, talvez não pelos melhores motivos, mas temos a casca mais grossa mesmo, como tu trouxe, né? A gente já está acostumado aí com burocracias e vários outros problemas que a gente convive no nosso dia a dia, então esse acaba que a gente tira mais de letra. Trazendo aí agora, falamos bastante sobre estruturas, né? Então, offshore, onshore, como é que isso funciona, mas sobre os aspectos mais ligados, talvez, ao contrato mesmo, né? A formalização desse investimento. Sei que tu já trouxe ali sobre os valuations, sobre as preferências de liquidação, sobre várias coisas ali que acabam, às vezes, sendo uma certa até pegadinha, talvez não por maldade, mas por uma proteção exacerbada ou algo assim, mas com certeza tu já viu coisas e entende o que que funciona mais e o que que realmente não funciona, né? Então, como que tu tem visto ou o que que tu já viu nesse meio? Com certeza. Eu acho que o empreendedor ele precisa focar no essencial, né? E você tem duas questões que são essenciais quando você está captando recursos, né? Um é a diluição, obviamente, né, que é o principal ponto, discutir quanto vale a empresa, com base tentando adivinhar quanto que ela vai valer e como que isso vai diluir o empreendedor ao longo do tempo, para que ele não chegue no final de 10 anos com uma participação tão pequena que não fez o menor sentido o custo de oportunidade, né? Então, esse é um ponto central. Outro ponto central é controle, tá? Porque existe uma inconsistência, às vezes, nessas negociações, que de um lado, os termos eles são focados numa proteção dos investidores, por outro lado, o empreendedor é quem toca o bumbo, né? Ele que toca o negócio e a expectativa dos investidores, até porque nesse tipo de investimento é comum uma posição minoritária, então cada fundo não tem uma participação que justifica ele controlar diariamente a empresa e ele ver o que a empresa está fazendo todo dia e, eventualmente, se o management, né, se os executivos saírem, ele agora vai ter que achar outro executivo. Quer dizer,
É um pouco diferente do private equity nesse sentido, que onde o private equity às vezes pega uma posição de controle ou muita relevância, onde ele escolhe o CFO. Aqui não, o empreendedor vai escolher o time, vai carregar o time, vai ter que vender o sonho, tá tudo, assim, de certa forma, nas costas do empreendedor, uma vez que ele recebe o cheque, tá? Claro, tem muitos investidores que apoiam os empreendedores ao longo, ajudam com muita coisa, mas, assim, existe a expectativa de que o empreendedor é que vai carregar a empresa e motivar todo mundo e fazer acontecer e enfrentar todos os desafios. Então, e por isso o empreendedor tem que ter tanta resiliência, né? Então, isso é fundamental. E aí, nesse contexto, vem a questão do controle. Bom, o empreendedor pensa, se eu vou precisar contratar todos os funcionários e eu tenho que achar o desafio de achar um ótimo CFO, por que está escrito aqui no contrato que quem tem que aprovar o CFO também é o investidor? Não faz muito sentido na cabeça do empreendedor. Então, acho que um grande papel que eu tenho é explicar, olha, todos esses termos eles estão aqui para proteger o investidor num cenário onde as coisas não estão dando certo, onde vocês não estão se conversando, mas não existe uma intenção do investidor, muitas vezes, de utilizar essas proteções, né? Via de regra, a relação indo bem, eles vão deixar o empreendedor seguir e tocar o barco, né? Mas é um tema, é uma discussão polêmica, porque já houve, sim, casos que investidores tentaram tirar o CEO, depois de anos e anos trabalhando na empresa, porque achavam que ele não estava performando, ou achavam que a empresa não estava indo no caminho certo, e o empreendedor, por outro lado, falou assim, não, eu acho que eu estou performando, eu acho que o caminho é esse, e o empreendedor é aquele que, quando todo mundo diz que está no caminho errado, ele tem que acreditar no sonho, né? Enfim, muitas vezes ele está errado, às vezes era realmente o caminho errado, mas você não consegue vender um sonho para centenas de empregados, né, ganhando pouco, com uma promessa de uma cenoura no futuro, se você não acreditar no sonho. Você tem que estar, obviamente, aberto a feedbacks, mas você tem que acreditar no que você está construindo, né? Então, existe uma tensão aí entre empreendedores e investidores, de um lado, que é a questão de confiar mesmo. No fundo, a discussão toda é confiança, né? Até que ponto eu confio no empreendedor e, portanto, eu deixo ele ficar no controle do conselho por tanto tempo que der, ou eu não confio, eu vou colocar aqui sabe, colocar mais investidores no conselho. Enfim, é uma discussão polêmica, e eu acho que o meu papel é justamente ajudar a construir uma governança escalável e equilibrada, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Então, precisamos colocar, sim, as proteções dos investidores, até porque existe uma assimetria de informação, né? O empreendedor está dizendo, a empresa vale isso, acredita em mim. Bom, então, acredito, mas coloca então no papel. E, de outro lado, o investidor falar, aceitar que quem está conduzindo o barco é um empreendedor e confiar que ele não vai sacanear, né, o investidor. Que muitas vezes eu recebo essa pergunta, o investidor coloca, eu vou colocar, a empresa não pode comprar uma mercadoria sem pegar autorização, porque senão ele pode pegar o dinheiro e botar não sei aonde. E o que eu falo é, se ele fizer isso, você já apostou errado, tá? Você já apostou errado. Então, não vamos tentar também exagerar na crença de que o empreendedor é um pilantra, porque aí também você não. Então, assim, da mesma forma que existe um risco grande do lado do empreendedor, existe um risco grande do lado do investidor, e tem que ter uma bela dose de confiança, né? E nesse contexto construir uma governança equilibrada, né? Então, o empreendedor tem que estar muito atento a isso, tá? Olhar o lado do outro é muito importante também.
Boa. Escutei uma frase há algumas semanas, eu não lembro de quem foi ela, mas de quanto menos confiança, mais cláusulas, né? E às vezes a gente chega até alguns contratos para nós aqui, para a gente analisar, e isso, às vezes, o próprio contrato com centenas de páginas e mais um acordo de acionista com outras centenas de páginas, né? E aquele apego à cláusula, digamos assim, né? E como tu trouxe ali, algumas coisas talvez estejam escritas, e a gente também escuta isso de que se é importante, deve estar escrito, não deve ficar numa conversa, porque essa conversa talvez depois ninguém se lembre dela, né? Quando chegar o momento. E qual é esse equilíbrio ideal aí, então, de repente, entre o que vai, o que não vai, o que eu deveria talvez brigar um pouco mais para estar lá ou para não estar lá? Com certeza. Eu acho que existem temas que são chatos de discutir. Eu vou dar um exemplo. Não compete, tá? É muito chato discutir o empreendedor discutir a situação na qual ele quer sair da própria empresa que ele criou e montar uma empresa concorrente. Poxa, a razão é para o investidor não investir, né? Se ele tiver se o empreendedor tiver esse objetivo, né? Por outro lado, o que acontece se a empresa decidir que aquele empreendedor não está mais contribuindo, que ele deve sair, e ele fala: bom, gente, para o bem da nação eu saio. Ah, então agora você não pode fazer nada minimamente relacionado com o que você fez aqui. Uma coisa também é falar, não pode, obviamente, construir outra empresa igual, concorrente direto. Mas, assim, tem uma nuance aí que é super importante. Eu não posso trabalhar num concorrente que tem a ver com uma empresa, monta uma fintech. Você não pode fazer nada relacionado a fintechs. Ou eu monto uma health tech. Não pode fazer nada. Poxa, é o que eu fiz nos últimos 5, 10 anos, né? Então, é um tema chatíssimo de discutir, mas ele precisa estar no contrato. Ou então, por exemplo, o tema da venda. Estou começando a empresa agora, nem sei se vai ser uma IPO, se vai ser uma venda. O que eu preciso me estressar agora e discutir com o investidor? Né, quem vai ter o poder de vender a empresa? É muito chato isso, porque o foco vai estar em construir um negócio. Nem começou ainda, mas é um ponto relevantíssimo para ser discutido. E esse é o papel do advogado: discutir os temas chatos para evitar um desgaste desnecessário logo no primeiro dia da relação. Então, a relação entre investidor e empreendedor tem que ser uma relação muito boa, porque percalços vão acontecer, problemas vão acontecer, e se houver uma união, um alinhamento, vai ser muito fácil resolver esses problemas juntos. Se não, se já tiver um estresse e uma má vontade e uma briga no começo da relação, isso piora ao longo do tempo. Então, um dos meus papéis é dar a cara a tapa e falar assim: não, eu vou discutir. Não é que o empreendedor, ele nem estava, ele falou assim, o empreendedor falou: eu assino aqui o No Compete por 50 anos depois que eu saí da empresa. E eu vou dizer: não, mas olha, isso não é padrão de mercado. Vamos chegar numa cláusula que protege a empresa, mas que dá alguma saída para o empreendedor, caso para ele não morrer de fome, se ele precisar pegar um emprego naquele setor, por exemplo, né? Então, esse é um pouco o equilíbrio aqui, tá? E obviamente que você tem essas questões essenciais, né? E aí o que às vezes entra muito no detalhe e às vezes acaba ficando improdutivo, acho que está no nosso papel aqui se apoiar no que é padrão, entendeu? Então, vai notificar em 10 dias ou em 15? Vamos discutir, cara, vamos botar o padrão aqui. E é por isso também que é super importante que nessa indústria, e a gente pega muito do aprendizado do que foi construído no Silicon Valley, o pessoal falou: olha, são tantas transações, tanta velocidade, que não dá para ficar discutindo do zero uma governança. Vamos nos apoiar numa governança que as startups vêm construindo e assim foi construído lá de trás no Silicon Valley. Vamos partir daí, vamos discutir os detalhes, mas vamos partir de um padrão de mercado, e por isso é super importante ter esse padrão de mercado para agilizar ao máximo que der essas discussões. Boa. E como tu trouxe, né, 2020, 2021, entrou bastante gente, talvez
bem menos habituados a esse mundo de venture capital e as dinâmicas que ele tem, né? Como tu trouxe de velocidade, das coisas acontecerem, da necessidade de novas rodadas, entrada de novos investidores, mudanças societárias. Hoje, o que vocês veem do que está caindo para vocês, o que vocês estão analisando, está vindo coisas mais tortas por terem sido feitas, talvez por players menos habituados a isso, ou não teve uma mudança significativa? Eu acho que nesse ponto da estrutura que a gente tocou antes, é onde tem coisa mais torta, tá? Porque você mudar a estrutura da empresa toda, botar ela num país ou no outro país, isso tem consequências de gente grande, tá? Você pode ter impostos a pagar, impacta todo mundo. Então, esses são o ponto, aqui é o ponto de atenção, tá? No acordo de acionistas, por exemplo, você pode sempre corrigir. Basta ter um acordo, vamos mudar aqui o que a gente combinou, porque não faz mais sentido, né? Por isso que eu falo da comunicação plena entre empreendedores e investidores, para que esses ajustes sejam feitos facilmente. Sim, já peguei muita coisa feita sem pensar, né? Por exemplo, no Brasil, o mercado de M&A já é maduro há muito tempo. O mercado de startups amadureceu muito ao longo dos últimos 10 anos. Então, há 10 anos atrás, você tinha cláusulas que não eram apropriadas para empreendedores, né, e para a realidade de uma startup, onde você está colocando dinheiro numa empresa e o dinheiro vai todo para o negócio e o empreendedor não tem um centavo furado. Então, é bem diferente a perspectiva, mas eu diria que hoje, cada vez melhor, acho que você tem vários entrantes aí no mercado, inclusive escritórios de advocacia, e todo mundo está um pouco mais consciente do jargão e da governança que faz sentido para esse tipo de investimento, né? Boa. Papo muito legal aqui, altíssimo nível. Acho que talvez os pontos com certeza mais importantes aí dentro desse mundo de criar um negócio escalável, um negócio que tem potencial para ser gigantesco. Acho que são pontos que onde não dá para desviar o olhar, né? Sim, temos toda a construção da empresa como negócio, mas todos esses aspectos têm que estar no mesmo nível, né? Com o mesmo nível de atenção ali e procurar as pessoas mais adequadas para isso vão te eliminar muitos problemas futuros lá. Mas muito obrigado, Eduardo. Foi uma ótima conversa. Vou te deixar aqui também a oportunidade de deixar teus recados finais e talvez trazer algum ponto aqui onde a gente não tenha conversado ao longo desse papo. Legal, eu agradeço muito, foi um grande prazer. Eu acho que o principal recado que eu queria deixar é que, como é importante para o empreendedor ter resiliência, acreditar no sonho, estar aberto a feedback, principalmente nesse momento difícil de mercado, é muito fácil deixar de acreditar. Eu tenho uma missão que é acompanhar o empreendedor do seed ao exit, né? Tudo que eu construí nos últimos 12 anos foi conseguir acompanhar. Então, você pega o caso da Memed, que começou lá, o Demo Day, recebendo um aporte pequeno, passaram-se mais de 8 anos até a venda, e você vê o empreendedor realizar o sonho, e o Infracommerce, que começou as primeiras rodadas lá atrás, e aí foi para um IPO. Foi muito legal acompanhar o sonho do empreendedor em vários casos, e é muito rico esse aprendizado. Saber o que acontece ao longo do caminho e poder aconselhar, né, seja para fechar a empresa, seja para procurar investidores, enfim, mas o recado é: acreditem, tenham resiliência, é um caminho de longo prazo mesmo, enfim, estou muito empolgado de novo com que o ecossistema, onde que a gente chegou, né, com as inovações que a gente tem hoje, bons empreendedores, e o potencial é gigantesco. Mas é isso, agradeço demais aí estar aqui hoje, foi um prazer, obrigado.
Muito obrigado, Eduardo. Aí compartilhe do mesmo pensamento e do mesmo otimismo. Acho que quem está nisso pelo longo prazo está ficando cada vez melhor, está se aperfeiçoando cada vez mais e muito mais gente boa tem vindo para esse mercado, né? Então tem tudo para ser um mercado que vai florescer ainda mais no futuro e talvez nesse momento seja um ótimo ponto de entrada para quem quer colher os frutos aí futuramente, mas que é um mercado que vai ser perene, né? Então, assim, existirão outros bons momentos também, sempre é um bom momento para iniciar um negócio que resolva problemas gigantes aí do nosso país e também do mundo. Muito obrigado, Eduardo, muito obrigado para a nossa audiência, quem nos acompanhou até aqui. Podem continuar nos seguindo nas nossas redes sociais, sempre publicamos lá no nosso LinkedIn, Instagram, também nossa newsletter, né, 1248, sai toda sexta-feira, 12h48. Na CapTable, lá fazendo o cadastro, também vai ter acesso a bastante informação, conteúdo e oportunidades de investimento. Seguimos aqui e até uma próxima.